Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 125. Título: Filhos e Servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, João 8,35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muita vez, experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, queridos irmãos, esperamos que todos estejam bem. Aqui estamos novamente juntos, com a finalidade de dar continuidade aos estudos doutrinários não presenciais, os quais têm sido feitos nestes momentos, digamos, estranhos, ou diferentes, em que estamos vivendo, através de áudios como este, ou através de vídeos ou lives, em outras situações. O livro a ser estudado hoje é o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1 da segunda parte, que tem o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Fazendo antes uma pequena retrospectiva, nós estudamos até o momento toda a introdução do livro, e toda a parte primeira dele, onde nós estudamos as causas primárias. Vimos que Deus é a causa primária de todas as coisas, sendo eterno e possuindo em grau absoluto todas as virtudes, e que as suas natureza, grandeza e superioridade não podem ser compreendidas por espíritos imperfeitos como nós. Sendo ele o eterno, a causa primária de tudo que existe, e havendo a criação de todas as coisas decorrido da sua vontade, os espíritos codificadores representam a Trindade universal como constituída por Deus pelo elemento espiritual e pelo elemento material, estes dois últimos que foram criados e que dão a origem a tudo o que existe.
estudamos especificamente sobre o espírito, com E minúsculo, como nós vimos lá na pergunta 23. Lá considerado como princípio inteligente, né? Do qual se origina o ser inteligente, e sobre as propriedades da matéria, além de uma breve incursão sobre o significado de infinito, conceito de dificílima compreensão para nós. Passamos pela criação dos mundos, pela formação dos seres vivos, pelo povoamento da Terra, pela diversidade das raças humanas, pela pluralidade dos mundos. Entramos em contato com ensinamentos sobre a natureza do princípio vital, o princípio que animaliza a matéria, né? Só para relembrar, sobre a vida e a morte, e finalizamos a primeira parte do livro abordando ensinamentos sobre o instinto e a inteligência, como eles interagem nas criaturas e qual a distinção e a relação entre eles. Começando a parte segunda, onde estamos agora, logo de início tomamos conhecimento sobre a definição do que vem a ser o espírito, com E maiúsculo, né? Enquanto ser inteligente da criação, e sobre a sua origem. Para efeitos de distinção entre este e o princípio inteligente, sobre o qual já nos referimos lá na pergunta 23, né? Kardec estabeleceu, através da doutrina codificada, para se referir ao ser inteligente, a palavra espírito com E maiúsculo, né? Como já foi visto na pergunta 76, que é um marco, como já se sabe, no nosso livro, no Livro dos Espíritos. E mais, aprendemos que os espíritos são imortais, ou seja, tiveram princípio, né, foram criados, mas não terão fim. Aprendemos que há dois mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo material, que este último, o mundo material, caso não existisse, o que obviamente somente em pensamento nós podemos imaginar, não traria qualquer alteração na essência do mundo espiritual. E dizemos somente em pensamento, porque Deus nada faz que seja inútil. E assim a dimensão material do universo jamais poderia inexistir. Além do que é inequívoca a sua utilidade, e os espíritos codificadores nos revelaram isso com profusão de pormenores. Finalizando esta retrospectiva, nós passamos por questões espinhosas que abordam a forma e o poder que os espíritos possuem de estar onde esteja seu pensamento, né? Sendo este um atributo do ser pensante e não o próprio ser, e de irradiar para diversos lados com uma intensidade que é proporcional à condição evolutiva de cada espírito. Chegamos, enfim, ao tema de hoje, que é o perispírito, questão de importância plural, digamos assim, para os espíritos, como nós vamos ver. Podemos começar retornando à pergunta 22A, onde os espíritos codificadores assim definem o que vem a ser matéria. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E Kardec aponta em uma nota: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Logo, né, se conclui disso tudo, que sem a matéria, como intermediário, o espírito não poderia exercer sua ação sobre a matéria. Ação esta que está nos desígnios do Criador, sendo esta a ação de importância capital para os objetivos de progresso dos espíritos, como se depreende de toda a doutrina espírita. E aqui os espíritos codificadores e Kardec não fizeram opção entre princípio inteligente ou seres inteligentes, é bom que se frise. E se os espíritos, para progredir, têm que exercer ação sobre a matéria, né, isso está bem
explicado e respondido pelos Espíritos na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá. Não há qualquer sentido na reflexão sobre se a matéria poderia, ou pior ainda, deveria ou não existir. Óbvio que a matéria tem que existir. Fato que corrobora o que já foi antes abordado. Por que estamos insistindo neste ponto, já que o assunto foi tratado em exposição anterior? Simples, né? Como se as coisas fossem assim tão simples, né? Em alguns casos, são mesmo inatingíveis para nós, né, essas questões. Mas por que dissemos simples? Porque vamos introduzir um novo conceito sobre algo de suma importância para a vida e que é, na verdade, um certo tipo de matéria, embora muitíssimo diferente da matéria qual a conhecemos. Da sua importância, basta dizer que sem esta matéria diferente, né, pois bem menos agregada, a ação do espírito na matéria densa não se daria. Ela supre a carência de um elemento de ligação entre algo que desconhecemos, o princípio inteligente, né, a um corpo físico extremamente denso, quando comparado com os elementos material e espiritual. Esta diferença extremada leva à compreensão da necessidade de algo de consistência intermediária para que a ação de um sobre o outro seja possível, né? Como Deus nada fez incompleto, ao criar o elemento material, ele também possibilitou a existência de matérias com uma infinidade de condições de agregação, né? De níveis de agregação, se assim nos podemos expressar, de sorte a suprir as necessidades para a vida em cada categoria de mundos existentes. Considerando a sucessão de temas organizados por Kardec, né, é óbvio que nós estamos falando do perispírito, né, como está bem claro, que, como veremos, trata-se de matéria, embora etérea ou quintessenciada, né? Vamos então ao nosso estudo de hoje, já sabendo, né, que faremos apenas uma primeira incursão no assunto perispírito, cujas propriedades e funções são demasiadamente abrangentes para constar em um pequeno subtítulo como este nosso de hoje. Permeando o corpo doutrinário, nós poderemos verificar ao longo das exposições futuras que a palavra perispírito surgirá muitíssimas vezes, o que por si só denota a sua relevância na concepção da criação divina. Vamos então à primeira pergunta de hoje. Já antecipei para vocês que no subtítulo Perispírito, né, capítulo 1 da segunda parte do livro, de O Livro dos Espíritos. A pergunta é a 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. É bom frisar novamente, né, como nós já falamos antes, e relembramos antes, melhor dizendo, que lá na pergunta 22A já houve uma definição do que seria matéria, né? A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, respondendo a essa pergunta, os espíritos dizem o seguinte: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, para os nossos olhos, podemos dizer, né? Mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Os espíritos, obviamente, aqui estão falando que é uma matéria, né, um tipo de matéria quintessenciada, etérea, sobre a qual a nossa percepção, né, não ocorre, nós não conseguimos percebê-la, mas os espíritos sim, e que ela é tão vaporosa, tão etérea, né, que permite ao espírito
que ela envolve, né, o ser inteligente que ela envolve, elevar-se na atmosfera, né, e não precisar, como nós, caminhar, né, com o nosso peso, carregando o nosso peso, né, nós espíritos que eu estou me referindo, né, nós espíritos carregando o peso do nosso corpo físico, tendo que caminhar, em alguns animais rastejando pela terra, né, pelo chão, enfim. E Kardec coloca uma nota nessa resposta, após a resposta, que ele faz uma analogia interessante. Vamos ver. Envolvendo o germen de um fruto a o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Quer dizer, ao princípio inteligente. Então, da mesma forma que o caroço, a semente, como queiramos dizer, né? Lá de um fruto qualquer, né? Esse é o germe, é de onde surge um novo fruto, vamos dizer assim. Então, na medida em que essa semente ou esse caroço está envolvido por uma parte exterior e por fora tem a casca, vamos dizer assim, né? Seria o perisperma, essa parte interna. Desse mesmo modo, né, se apropriando do termo, digamos assim, surgiu o termo perispírito, com um significado aproximadamente semelhante. Algo que envolveria o ser inteligente, o princípio inteligente, e o ligaria ao corpo físico, e permitiria a sua ligação ao corpo físico. Isso, obviamente, vai ser visto com mais detalhes mais à frente. Da mesma forma, né, analogamente, como Kardec colocou, a um fruto. Né? Indo para a segunda pergunta de hoje, a 94, Kardec pergunta o seguinte: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Quer dizer, de onde o ser inteligente da criação extrai, tira, ou assimila, ou tira, como está na pergunta, né? Esse invólucro semimaterial. E eles respondem: do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Vale a pena separar as duas partes, né? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Nós vamos ver mais à frente também, como nós já dissemos previamente, isso é apenas uma iniciação, que os perispíritos, né, dos espíritos que vivem em cada tipo de mundo, né, em cada mundo de ordens mais elevadas até os mais inferiores, eles variam, né, de densidade, de etericidade, se nós pudéssemos criar aqui um termo novo, de acordo com a realidade daquele mundo. Né? Se lá existe, se lá habitam espíritos mais elevados em relação, por exemplo, à Terra, os perispíritos lá, naquele mundo, dos espíritos que lá habitam, são mais etéreos do que os nossos aqui na Terra. É isso que os espíritos estão dizendo. E passando de um mundo a outro, a segunda parte da resposta dele, eles informam que o espírito muda de envoltório, como nós mudamos de roupa, ou seja, o perispírito do espírito que habita a Terra, quando vai encarnar em mundos mais elevados, ele, obviamente, já sai da Terra. Isso são assuntos para o futuro também. Com um perispírito já mais elevado do que, se ele vai mudar de mundo, vai para o mundo superior, já entre os mais elevados daqueles que existem na Terra, né, dos seres que habitam a Terra, e lá ele vai assimilar os elementos, né, inerentes àquele mundo, a matéria inerente àquele mundo, para poder encarnar lá. Com certeza, né, a matéria que ele vai assimilar no seu perispírito lá é de uma densidade, digamos, vamos usar o termo densidade, que é muito físico, mas é o que nós temos para usar por analogia,
muito menor que o nosso aqui. É muito menos material que o nosso, é muito menos denso que o nosso, né? Que o perispírito que nós temos aqui, que nós usamos aqui nesse mundo para encarnar nos corpos densos, né? Que nós usamos aqui nesse mundo, nós espíritos. E os espíritos completaram respondendo a subpergunta A, que é a seguinte: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, aí Kardec está invertendo, né? Quando eles vêm até nós, precisam vir até aqui, tomam um perispírito mais grosseiro. E os espíritos responderam: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Quer dizer, o espírito do sentido contrário, se o espírito superior precisa vir a este mundo, né, para uma missão ou algo que o seja, algo que o valha, ele precisa, para vir a este mundo, se revestir, assimilar a matéria mais densa para ele, né, que tem nesse mundo, né, que é inerente ao nosso mundo, mas que para nós aqui nesse mundo, certamente, ou provavelmente, talvez seja melhor dizer provavelmente, né, isso tem uma gradação, a densidade, a matéria menos densa inerente a esse mundo em que nós habitamos, né? A matéria perispiritual que ele vai assimilar está entre aqueles fluidos menos densos, né? Aqui do nosso, referentes ao nosso mundo. Nós podemos, para nos ajudar nessa questão, lembrar aqui duas perguntas que virão lá na frente, vale a pena a gente antecipar, que ajuda a nossa compreensão, né? São as perguntas 186 e 187, do Livro dos Espíritos mesmo. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Responderam os espíritos: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Quer dizer, o espírito puro, que é a meta que todos nós objetivamos, né? É o nosso objetivo de progresso, atingir a gradação de espírito puro, ainda com perispírito, que não há espírito sem perispírito, ser inteligente, né? Princípio inteligente sem perispírito, vamos dizer assim, o ser inteligente sem perispírito. Mas o perispírito deles lá é tão etéreo em relação aos nossos, que nós também não compreendemos, né? Vale a pena frisar, né? Lembrar, mas ele é tão etéreo em relação ao nosso que os espíritos dizem, nós não podemos compreender isso na plenitude, é como se ele não existisse, na verdade, né? Mas está lá o espírito com o perispírito. E ele faz uma subpergunta: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, certo? Não? Bota assim, né? Ou seja, o espírito puro não precisa reencarnar, é uma outra questão, né? Nós vamos conversar também mais à frente. O espírito, quando atinge a primeira ordem, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Ele só encarna em missão, como Jesus, o nosso mestre, né, encarnou na Terra. Então, nas últimas encarnações, antes de chegar no estágio, ou muito próximo do estado de espírito puro, né, a diferença entre os perispíritos de um e outro é quase nenhuma. Aí os espíritos, Kardec, né, propõe aos espíritos, e eles dizem: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. E a 187 também, que nos ajuda a pensar, né, a lidar com essas primeiras ideias do perispírito, né? Ela é a seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Aí Kardec faz essa pergunta, que é aquilo de que nós estávamos conversando antes. Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro mundo, né? Operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Quer dizer, o espírito chega lá, né, com o seu perispírito,
e assimila a matéria daquele mundo, né, para poder lá, né, enfim, reencarnar, ou encarnar, quando seja o motivo, aliás, em missão, ou outro motivo qualquer. Né? Pergunta 95 e última. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. O perispírito ele é moldável pela vontade do espírito. Nós vamos saber disso, né? Como eu disse, nós estamos iniciando, né, o nosso livro, né, e além disso tem questões que elas, na doutrina, que nós sabemos disso, que elas são aprofundadas nos outros 4 livros da doutrina. Né? Mas, de qualquer sorte, o livro dos Espíritos contém toda a filosofia, todo o ensinamento, que é detalhado nesses outros livros, mas essa questão já está colocada aqui. Tem a forma que o Espírito queira, pela sua vontade, como eu disse, né? Isso é palavras minhas. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Quer dizer, o espírito ele pode se tornar visível, está lá no livro dos Médiuns e na Gênesis também, e até palpável, ele pode tornar-se tangível. Né? Essa questão é uma questão que está desenvolvido em um livro dos Médiuns, e sobretudo lá na Gênesis, que foi o último livro da criação, né, da doutrina, desculpe, da codificação, e nesses 2 livros a gente pode ter uma ideia mais intensa, mais profunda do que acontece quando o espírito se torna visível, por que isso acontece, em que momentos é possível, e palpável. E por incrível que pareça, e esse é o propósito, inclusive, de eu ter dado aqui algumas informações prévias lá antes de começarmos efetivamente as perguntas de hoje, aqui, nestes fenômenos, né, as propriedades do perispírito têm um papel fundamental, e é isso que nós vamos ver lá. Quando chegarmos lá, nós vamos ver as funções do perispírito e as propriedades que ele tem, né? O uso dele, a infinita variedade, imensa quantidade de possibilidades em que o perispírito precisa tomar parte no fenômeno, né? Os fenômenos mediúnicos, por exemplo, né? Os fenômenos de efeito físico, os fenômenos de efeitos inteligentes. O perispírito tem, como eu disse no início do nosso estudo, da nossa exposição, funções em muita quantidade, muito diversas, e sobre as quais nós vamos aprendendo ao longo dos nossos estudos. Era isso, irmãos. Fiquem em paz, que Deus permaneça conosco. Graças a Deus.